Oi pessoal, meu nome é Letícia Cordeiro. Eu pensei num tema para a gente desenvolver hoje, que é justamente um contraponto do tema que a gente aprofundou no vídeo passado. Então o tema de hoje é opinião e ciência. Então a opinião, ela é uma manifestação onde ela não tem um compromisso com a legitimidade. Então cada pessoa pode ter sua opinião. Eu posso ter minha opinião, você pode ter a sua opinião, e isso não tem problema. Quando há um exagero disso, né, vamos dizer assim, imagina que o conhecimento humano fosse construído dentro das várias opiniões. Então seria um absurdo, seria uma coisa muito desorganizada. Então quem entra nesse cenário para organizar essas várias opiniões, essas várias verdades, onde eu não tenho um modelo de certeza a ser seguido, é a ciência. A ciência, ela vem como um instrumento de justificar, de legitimar um conhecimento que pode ser replicado, que até certo ponto ele é seguro, né? Ele tem uma certeza ali. Então, assim, diante da crise, do colapso, das incertezas da opinião, entra a ciência. E como é que ela atua nesse cenário? Ela vem com regras específicas, com metodologias específicas, procedimentos, técnica, sistematização. Então, eu achei uma coisa muito engraçada, porque eu cheguei com o meu orientador e falei: olha, professor, eu quero dar a minha opinião na minha pesquisa. Ele falou assim: não, você não pode dar a sua opinião. Eu afirmo que lilás é uma cor que eleva os pensamentos e tranquiliza as pessoas. Sim, como é que você pode provar isso? Como é que você vai justificar, afirmar que o lilás é uma cor transcendental que eleva os pensamentos e tranquiliza as pessoas? Então, eu tenho que encontrar um procedimento científico, uma metodologia de como que eu vou provar aquela afirmação, aquela teoria que eu estou emanando. Então eu posso colocar 100 pessoas dentro de uma sala lilás, medir o nível de cortisona antes de elas entrarem na sala, né, e relatar, pegar o relato delas de como elas se sentiram tendo aquela experiência, e depois também medir o nível de hormônios dela. Então eu posso tirar dali alguns dados, algumas informações que vão fazer com que a minha afirmação inicial tenha uma justificativa, uma legitimidade dentro dos fatos, da realidade, que é muito diferente da inicial de eu dar a minha opinião. Né? Então eu construo a verdade através de metodologias, de sistematização, e essa abordagem científica, esse procedimento científico, ele já tem valores e princípios ali reconhecido pela ciência. Então a ciência é a mesma regra que é aqui no norte, é também no Japão. Então se eu produzo uma verdade, né, se eu faço um experimento científico dentro dessas regras, eu posso fazer com que o sujeito que esteja lá no Japão consiga reproduzir aquilo que eu criei, que eu experimentei. Enquanto que a opinião, ela é só uma visão de mundo, uma crença que eu tenho do mundo. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que a opinião e a ciência são duas produções intelectuais importantíssimas. O que a gente tem que tomar cuidado é com a postura dogmática diante da opinião e da verdade científica, porque tanto na opinião existem as pessoas que são dogmáticas, que aquela opinião é inquestionável, assim como na ciência também. Existem cientistas que eles não toleram, eles não abrem nem as mentes dele para novas ideias, porque eles são materialistas, dogmáticos. São crenças, né, de um determinado grupo de cientistas que eles não admitem outras verdades. E eu acho que isso tudo, quando a gente começa a construir e a gente tem a necessidade de reafirmar a realidade com dogmas, crenças, verdades absolutas, existe um certo medo do desconhecido. Um medo que a minha verdade, aquilo que eu construí ao longo da minha história, as minhas certezas, elas sejam desmoronadas.
elas sejam equivocadas, né? Elas não estejam certas. Então, um exercício para o novo, para a criatividade, para as novas ideias, é o exercício da liberdade, da gente deixar o outro se manifestar, e uma postura íntima de abertismo, de curiosidade, porque aquilo que eu acreditei durante toda uma vida pode estar errado, né? A ciência vem o tempo inteiro provando que leis antigas ficaram obsoletas, mas é justamente o abertismo para novas ideias, para as novas descobertas, que fazem com que a gente repense aquelas certezas. E uma coisa perigosa que a gente observa aí nos jornais, na sociedade, das manifestações dos grupos, é essa imposição das doutrinas, dos dogmas, das verdades absolutas. E isso sim, eu acho importante a gente refletir. Eu acho que o cenário tem que ser de liberdade e ficar tranquilo com essas manifestações, porque a ciência e a opinião, ela se constrói em cima de uma liberdade. E é muito legal quando nós somos surpreendidos pelo novo, por ideias inovadoras, criativas. É muito legal porque daí tanto a opinião quanto a ciência, ela dá um passo à frente. Tá bom? Espero ter contribuído aí com vocês. Um beijo e tchau!